Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estou criando esse novo canal, o Vitrine dos Quadrinhos. Neste canal, semanalmente nós vamos conversar sobre as histórias de Tex Willer e de um outro personagem da editora Bonelli. Lembrando que a editora Bonelli tem a sua sede na Itália. Então, essas novidades que nós vamos conversar poderão ser novidades aqui do Brasil ou novidades da própria Itália. Lembramos também que a editora Bonelli sempre prima pelos seus roteiros e pelos seus desenhos, sempre são de alta qualidade. E a editora Bonelli tem personagens de vários gêneros, não só de faroeste como Tex, mas tem de vários outros gêneros, policiais, tem faroeste, tem ficção científica, são diversos gêneros que nós vamos semanalmente abordar aqui junto com o Tex, um outro desses personagens. E eventualmente nós poderemos até conversar sobre um outro personagem de história em quadrinho de faroeste, sem ser da Bonelli. Bem, neste primeiro programa nós vamos conversar sobre Tex Willer e Zagor. Então vamos conversar agora a parte de Tex Willer. Tex Willer ou simplesmente Tex para os seus fãs. Tex foi um personagem criado pela editora Bonelli em 1948, lá na Itália. Nesta época a editora ainda não tinha o nome de editora Bonelli, era um outro nome. Inclusive chegou no Brasil aqui muito rapidamente, em 1951. A editora RGE trouxe o personagem e incluiu numa das suas publicações, com o nome de Texas Kid, a revista Junho. Mas o que eu gostaria de falar de Tex é que é um personagem de faroeste, numa época, na segunda metade do século XIX, numa época em que a justiça não era muito fácil. E o Tex sempre atuou para fazer a justiça prevalecer. Então o Tex enfrentou bandidos, enfrentou índios, enfrentou militares, enfrentou xerifes, enfrentou todo tipo de bandidagem, sempre procurando favorecer a justiça. Inicialmente, o Tex era um fugitivo, mas como ele sempre acabava ajudando a justiça, sempre acabava ajudando a lei, ele foi convidado pelo comando dos Texas Rangers para compor seus quadros. Os Texas Rangers eram uma espécie de agente da lei daquela época. Depois disso aí, o Tex casou-se com a filha do chefe Navajo e virou chefe do Navajo, tornando-se Águia da Noite. A Águia da Noite passou a ser muito bem conceituado e muito respeitado por todas as tribos indígenas. Também porque o Tex, apesar de ser branco, sempre ajudou na justiça aos índios. O Tex, como eu falei, ele tem uns desenhos muito bons, tem uns roteiros muito bons, e isso acaba conquistando os leitores desde as primeiras histórias que as pessoas leem. Às vezes tem fãs que leem uma história e já ficam fãs e começam a comprar mensalmente todas as histórias do Tex. Essas histórias do Tex mensal, às vezes é uma revista só, às vezes passa para 2, para 3, para 4, e aquele famigerado continua, mas não tem problema nenhum. Eu pessoalmente espero sempre que a história seja toda publicada para ler de uma vez só e não ficar esperando ler uma parte e esperar depois. O Tex chegou no Brasil com uma republicação própria em 1971, através da editora VEC. Depois passou pela editora RGE Globo e hoje a sua série é publicada pela editora Mitos, tendo apenas uma publicação de uma qualidade maior, uns encadernados coloridos que são publicados pela Salvat. O Tex tem os seus companheiros de aventura, tem 3 companheiros. Às vezes as histórias são só, ou com alguns desses companheiros. Os companheiros deles são Kit Carson, que é um outro agente da lei, um outro Texas Ranger, Kit Willer, que é o seu filho, e o índio navajo Jack Tigre. As aventuras do Tex no faroeste também passaram por outros países. México, Canadá, chegou no Alasca, esteve em Cuba, esteve na Argentina, na Patagônia, em um monte de história. Isso de alguns lugares que eu me lembro. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas dessas revistas. Inicialmente, quando o Tex começou a ser publicado, foi publicado neste formato aqui, ó, que é o formato talão de cheque. Preto e branco, são tiras que foram agregadas à revista. Posteriormente, neste formato foi publicado no Brasil, que é com o formatinho, que é papel jornal,
que é uma publicação mais simples, também em preto e branco, vocês podem observar. Depois, há mais ou menos um ano, a editora Mitos passou a publicar o Tex em 2 formatos. Continua com o formatinho, mas passou a ter também o formato igual ao italiano. Então é uma publicação um pouco melhor, de mais qualidade, que ressalta melhor o desenho. Então realmente é uma qualidade superior, mas é um pouco mais caro. Quem tem condições pode comprar essa por ser uma qualidade melhor. Aqui eu trouxe até um italiano, vocês podem observar que é a mesma história, é o mesmo formato, mesmo tamanho. Então, não tem diferença, basicamente. Só para ilustrar, eu trouxe aqui um Tex da Salvat, como eu falei, que é um Tex Gold. São uma série de algumas histórias coloridas. E trouxe também o Ídolo de Cristal, que foi o primeiro encadernado publicado ainda pela editora VEC de Tex. Vocês podem observar que é uma em preto e branco e tudo mais. Sobre esses encadernados nós faremos um programa específico mais à frente. Bom, amigos do Vitrine, agora nós vamos conversar sobre o personagem Zagor Tenai, ou simplesmente Zagor. Zagor é um personagem onde as suas histórias não são um simples faroeste. São faroeste com um misto de outros gêneros. Aventura, ficção, fantasia. Então tem todos esses elementos nas suas histórias. Zagor foi criado em 1961 pelo próprio Sérgio Bonelli, com o pseudônimo de Guido Nolita. Tá? O companheiro do Zagor nas suas aventuras é o Chico. O Chico é um espanhol, um gorducho espanhol, descendente dos conquistadores, mas que tem uma facilidade enorme de se meter em confusão. Leva um toque de humor nas histórias do Zagor. O Zagor, como eu falei, na floresta de Darkwood, é um local imaginário no norte dos Estados Unidos, meio que faroeste também, mas o Zagor participa de aventuras em várias outras regiões, vai ao Canadá, parte de outras partes do mundo, e inclusive já teve aqui na América do Sul, foi a Machu Picchu, teve aqui no Brasil em algumas regiões. Inclusive quando eu fui a Machu Picchu, eu levei um Zagor, depois eu mostro essas imagens a você, pensando eu que o Zagor nunca tinha estado lá, levei um Zagor e um Tex, mas eu estava enganado, eu não conhecia essa história e o Zagor já tinha estado lá. O Zagor chegou no Brasil em 1978, através da editora VEC. Depois passou pela RGE Globo, pela Record e hoje está na editora Mitos. A editora Mitos chegou a ter 5 séries. O Zagor Mensal, o Zagor Extra, o Zagor Especial, Gigante e o Colorido. Hoje nós temos única e exclusivamente o Zagor Especial. São histórias completas, um pouco mais volumosas, mas que são histórias completas que daqui a pouco eu vou mostrar 2 para vocês. Só que nesses últimos dias nós tivemos uma agradável surpresa. A editora Mitos anunciou uma nova série de Zagor, o Zagor Classic. A proposta é trazer todas as histórias na ordem que foram publicadas na Itália. Esses não serão no tamanho do formatinho, serão no formato italiano, aquela publicação um pouco maior que eu mostrei do Tex na primeira parte. Então vou mostrar aqui 2 aventuras de Zagor, as 2 últimas que foram publicadas no Brasil. O Zagor 68 Especial, que é o Mistério da Ilha, onde o Zagor está numa cidade e descobre que alguns prisioneiros vão ser transportados por navio e acontece um acidente, o navio encalha, então eles ficam numa ilha que achavam que era deserta, mas não é. Então é todo um desenrolar, é muito interessante essa aventura. Eu vou mostrar aqui o tipo do desenho, preto e branco, como padrão da editora Bonelli, a maioria das suas histórias são assim. Muito boa história. E o 69, que é a prisão no lago, onde temos uma prisão de segurança máxima, digamos assim, naquela época, em que um chefe de uma gangue é levado para lá e a gangue tira o chefe de lá. Só que aí em todo um desenrolar de aventura e tudo mais, onde o Zagor consegue prender de volta esse chefe. Vamos ver toda essa história. Então, pessoal, fiquem agora com mais algumas imagens que eu coloquei de Zagor, inclusive de Machu Picchu, e no próximo programa nós voltamos com outro personagem. Estamos chegando ao final deste programa. Agora eu gostaria de conversar com vocês
sobre uma nova forma que as editoras têm utilizado para trazer as publicações de Abonelli para o Brasil, através de campanhas do cartaz, onde o leitor participa desde o financiamento da produção do livro. Hoje nós temos 6 campanhas no cartaz ativas, de 3 editoras. Vou citá-las rapidamente. Editora 85, nós temos uma campanha com Dampir, Mr. No e Diabolic. Vocês podem comprar 1, 2 ou 3, de acordo com a preferência do leitor. Da editora Red Dragon, nós temos 2 campanhas, uma de Lucas e outra de Shanghai Devil. E da editora Grafite, nós temos 3 campanhas, Brad Barrel, Nathan Neves Gigante e o T. Então, essa é uma forma que as editoras têm utilizado bastante para trazer novas publicações para o Brasil. Nesse encerramento, eu gostaria da ajuda de vocês para o canal Vitrine dos Quadrinhos. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E agora, no encerramento, como nós vamos sempre conversar sobre Tex e seus pares, fiquem com eles.